unindo os nossos corações, agradecendo a equipe que cuida do nosso centro, Chico Xavier, que cuida de nós, da nossa casa, dos nossos familiares, das nossas vidas, porque nós sabemos que esses encontros são os momentos que a gente lembra deles, mas eles lembram da gente sempre. Obrigada, Mestre, por podermos estar aqui nessa noite mais uma vez. E assim vamos acompanhando o nosso querido Davi na prece inicial. Graças a Deus. Pai, navegamos rumo a Ti, como pequenos barcos em meio à tormenta da vida. Mas ao longe, enxergamos a luz do Teu farol. Sabemos que navegamos rumo ao Teu porto seguro, guiados por estes mapas, trazidos até nós por tantos missionários, por tantas almas caridosas e caritosas. Estes mapas do Espiritismo que nos indicam o rumo a seguir, que nos dizem de que maneira navegar para enfrentar as rochas, para enfrentar as vagas, para enfrentar os ventos que encontraremos na jornada. Agradecemos a todos aqueles que nos precederam e agradecemos a inspiração daqueles que nos acompanham. Que ao final da jornada, Senhor, possamos, quais marinheiros mais experientes, alcançar Teu porto de luz. Muito obrigado, Pai. E agora eu vou ler a poesia da Maria Dolores e psicografia de Chico Xavier. Mas rogo-te, Senhor. Senhor, eu te agradeço. Não somente as horas de felicidade em que meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e o vento, nos quais me ensina sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me pões, sob chuvas de flor. E agradeço a amargura que a incompreensão me traga, o estilete da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito enxaga, para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que guardo o futuro risonho, pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga a trilha fora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Graças a Deus. Obrigada pela prece linda e
pela poesia. Hoje a aula é da Lúcia. Então... Antes de entrarmos na aula propriamente dita, eu, como faço habitualmente, queria perguntar para vocês, quem teve tempo de ler a apostila? Eu li. Apostila da Fé é muito bem elaborada. Além de explicações muito claras, de matéria muito atual da doutrina, ainda tem um farto material paralelo, como essa poesia, várias mensagens. Então, é realmente uma leitura enriquecedora. Mesmo que a gente não consiga ler os 2 ou 3 capítulos que estão determinados para a aula da semana, se a gente conseguir ler de uma vez, a gente arranje tempo para ler devagarzinho. E o ler daquele jeito, com caneta na mão, grifando, procurando sentir qual é o recado, qual é a mensagem que está lá, que não por acaso está sendo trazida para mim. A aula de hoje é especialmente importante e interessante, porque mediunidade é um item que sempre chama atenção, né? E nós vamos abordar 3 capítulos. Um tem o título de O Fenômeno Mediúnico através do Tempo, o segundo falando sobre os médiuns precursores, e a terceiro capítulo, a finalidade e mecanismo das comunicações mediúnicas. Então, vamos adiante. Vamos começar refletindo juntos qual é o objetivo dessa aula. Por que é que está no programa do nosso curso de Espiritismo? Porque é de fundamental importância que nós entendamos o fenômeno mediúnico sob a visão espírita. Entender as características da mediunidade, tomar consciência dessa realidade histórica, porque vocês sabem tão bem quanto eu que mediunidade não é invenção do espiritismo, não é propriedade do espiritismo, né? É um fenômeno natural, sempre presente na história da humanidade através do tempo. Isso a gente vai desenvolver um pouquinho mais adiante. Agora, eu queria que a gente junto lembrasse a definição de mediunidade. O que é mediunidade? É uma faculdade natural presente em todas as criaturas e que, na sua dinâmica, no seu exercício, no seu desdobramento, funcionamento, como vocês preferirem, desencadeia efeitos físicos e intelectuais, de acordo com o tipo da mediunidade, então a causa gerando efeitos diferentes. Podemos passar adiante. Continuando na nossa recordação acerca da mediunidade, do que é mediunidade, nós precisamos lembrar que é uma faculdade natural que existe em todas as pessoas, mas os tipos de mediunidade variam muito. Se apresentam de diversas formas. E também, outro item que deve ser levado muito a sério é o grau de maturidade dessa mediunidade. Eu relacionei aí de memória alguns tipos de mediunidade mais comuns, pelo menos aqui no nosso espiritismo brasileiro. Não sei se aí com vocês é a mesma coisa. Cito primeiro inspiração ou intuição, que nós vamos ver no decorrer da aula, sem dúvida nenhuma foi o primeiro tipo de mediunidade que se manifestou entre as criaturas. Nós temos a vidência, que se desdobra em vidência e clarividência, né? Vidência no presente e no futuro, né?
A audiência, que é ouvir espíritos, não só ouvir espíritos na mediunidade das artes, em relação à música, muitos médiuns ouvem músicas de esferas celestiais. A música vem pronta para eles, como uma psicografia. Né? Temos a psicofonia, até poucos anos atrás, chamada de incorporação, e o termo foi corrigido, foi retitulado, renomeado para a psicofonia, porque, estudando a doutrina espírita, ficou muito claro que um espírito não toma o corpo do outro. Dois espíritos não existem, não coexistem no mesmo corpo. O que acontece é a aproximação do espírito, o ciclo de energias eletromagnéticas de mente do espírito para a mente do encarnado, e ele, então, dá a sugestão, dá o recado que o médium transmite, mas sem que aquele espírito manifestante esteja no corpo do médium. Outra mediunidade que eu acho muito interessante é a psicometria, não sei se vocês já ouviram falar dela. Nós já temos estudado que a gente tem magnetismo, que a gente exterioriza o magnetismo. Esse nosso magnetismo imanta os nossos objetos, imanta a nossa casa. Há exemplos muito comuns na doutrina espírita de um médium que tem o dom da psicometria pegar um relógio de pulso ou o relógio de uma sala e, sentindo a energia que foi colocada ali através dos anos, através do uso, e descrever não só características do dono, como fatos acontecidos naquele ambiente relacionado com aquele objeto. Mas o que eu acho mais interessante em relação à psicometria é lembrar que aquele famoso livro, Os Últimos Dias de Pompeia, que foi, inclusive, transformado em filme, foi escrito assim. O autor, visitando as ruínas de Pompeia, pega um daqueles blocos lá das ruínas e, ao concentrar a sua atenção naquele pedaço que sobrou da destruição, ele assiste como num filme, numa tela espiritual, numa tela mental, todo o processo da destruição de Pompeia, que ele coloca no livro e que depois foi, como eu disse, colocado em filme. É um tipo de mediunidade menos comum, mas muito interessante. A de efeitos físicos também é fascinante, né? Eu acredito que todos vocês já conhecem fatos de materialização, transporte de objetos. Nós estudamos há pouco tempo atrás aquele lindo trabalho de materialização de Kate King. Tudo é possível, possibilitado pelo ectoplasma que os médiuns de efeitos físicos exteriorizam e que são devidamente manipulados pelos espíritos, levando ao resultado desejado. A psicografia é muito comum, a premonição também, premonição, vocês sabem, é pressentir o futuro, é saber o que vai acontecer no futuro. E, inclusive, na nossa aula anterior, nós tivemos um exemplo de referência a quantas vezes Jesus viveu momentos assim de premonição, anunciando fatos que iriam acontecer, né? Um dos mais famosos é a destruição do Templo de Jerusalém, aquela cidade florescente, tudo acontecendo certinho, a 1000 por hora, e Jesus
conversando com seus amigos, diz: não sobrará pedra sobre pedra. E realmente, pouco tempo depois, o imperador Tito destrói o Templo de Jerusalém e fica só o Muro das Lamentações, não restou nada daquela construção fabulosa com mármores, com ouro, enfim. E mostrando que Jesus tinha todo esse potencial mediúnico, sem dúvida, né? Mas mostrando que não só dessa vez, mas em outras muitas vezes ele demonstrou isso. A pictografia também é comum, é frequente no nosso mundo, é a pintura mediúnica. Consciente ou inconscientemente, porque às vezes o pintor pinta e faz uma réplica de um quadro, isso em Nosso Lar, André Luiz fala, vocês lembram? E tinha um quadro que ele vê lá que ele já tinha visto na Terra. Então, os pintores se desdobram ou vão lá estudar, ou vão a trabalho, sabe-se lá, e trazem na memória, na mente, e pintam a réplica aqui. Aquele retrato de Maria, que é muito lindo, um rosto de Maria com olho muito azul, um rosto muito iluminado, é uma pintura mediúnica. Há médiuns famosos de pintura mediúnica que recebem telas assim, fração de segundo, pintado a jato, de Rembrandt e outros pintores famosos. Aqui no Brasil foi muito famoso, já faleceu, oh meu Deus, esqueci o nome dele, Gasparetto, o filho da Zíbia Gasparetto. Ele fez trabalhos maravilhosos. E aqui na Federação nós continuamos trabalhando com pintura mediúnica. Não só na pintura, nas artes, nos diversos tipos de arte, esse intercâmbio do artista, que é sempre uma pessoa muito sensível, na música. Não sei se vocês já repararam, as letras de algumas músicas de artistas que nem são espiritualizados, nem têm assim, uma preocupação muito grande com religiosidade, e na hora que compõem, saem verdadeiras joias espirituais, mostrando que realmente mediunidade é a ferramenta que possibilita o intercâmbio entre as duas dimensões da vida. Podemos passar adiante. Estamos falando de energia, é oportuno a gente lembrar que encarnados e desencarnados exteriorizam energias. Isso aí, agora que nós estamos estudando e a vida continua, isso está bem fresco na nossa memória, né? E ao exteriorizar esta energia, o médium, todos nós somos médiums, repito, essa energia satura a nossa aura. Ela fica impregnada, ela fica imantada. Vamos recordar o que é aura. Essa matéria está na página 166 da nossa apostila. A aura é o corpo sutil que participa da mente e do espírito. Então, é um filhotinho de perispírito que tem a sua função nessa ligação mente e espírito. A existência da aura também não é invenção do espiritismo. É um conceito muito antigo, sempre detectada pelas diversas religiões, diversas correntes religiosas, especialmente as espiritualistas, e nós comentamos com vocês acerca dos quadros dos santos, dos anjos, das igrejas, sempre com aquela irradiação
luminosa, que é exatamente da aura, que se expande mais ou menos em função do grau evolutivo do espírito. Até então, o conhecimento da aura estava só no terreno da espiritualidade, mas, recentemente, ela está sendo reconhecida pela ciência acadêmica, porque esse simpático cientista russo, Dr. Kirlian, nas suas pesquisas, construiu essa máquina que vocês estão vendo aí, que eu tenho certeza que vocês já conheciam, que realiza exatamente essa função de medir, de registrar a aura, essa irradiação energética que existe não só nos corpos humanos, como nas plantas, como nos animais, e muitas vezes nos objetos imantados, né? Então, podemos passar adiante? É bom que a gente lembre que aura é um substantivo muito usado, muito comum no esoterismo. No espiritismo, nós chamamos de halo energético, né? E essa exteriorização desse halo energético tem cor, e as cores que se irradiam daquele determinado corpo que está sendo observado falam muito, dão muitas informações acerca do seu equilíbrio, da sua saúde, da sua realidade, né? E repito, essa emanação áurica, essa radiação existe nos minerais, nos animais e nas plantas. Isso vocês também é fato muito comum, eu tenho certeza que vocês todos conhecem. E sempre, dependendo das circunstâncias, se é uma energia boa que está sendo exteriorizada, é claro que vai ser benéfica, né? E os médiuns, os pesquisadores que têm estudado o assunto, já concluíram que também a nossa aura sempre, incessantemente, recebe a influência, sofrem a influência do nosso estado mental, emocional, espiritual, enfim. Podemos passar adiante. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, faz referência à aura e ele chama de túnica eletromagnética. Eu trouxe esse slide aí pensando exatamente em deixar bem claro na memória de todos que realmente a aura é velha conhecida do esoterismo e de outras religiões do passado. Kardec falou muito pouco, mas Kardec fez ligeiras referências. Ele não falou mais, isso a gente já comentou com vocês em aula anterior, porque ele teve muito pouco tempo para fazer tanto serviço, tanta coisa, né? Então, não dava para se aprofundar em todos os detalhes. Mas em obras póstumas, veja, obras póstumas já na parte final da codificação pronta, ele aí não teve tempo de terminar essa pesquisa, mas ele deu início e falou e concluiu que o perispírito não está encerrado nos limites do corpo, como numa caixa, que ele se irradia e forma uma atmosfera em torno do corpo. Ele aí está falando de perispírito, mas nós sabemos que a criação divina segue uma ordem, e o fenômeno é semelhante em diversas modalidades. É variação, mas sempre a mesma essência, né? Eu queria só fazer contar uma curiosidade, acho que você pode até comentar se isso é verdade ou não, que a aura de Jesus era tão grande que ela englobava o planeta inteiro.
Inclusive, nós já comentamos isso aqui, que quando ele se aproximou para a reencarnação da Terra, que ele, com essa luz, funcionou como um mata-borrão que absorveu, neutralizou muito da carga negativa do planeta, porque o planeta, 2.000 anos atrás, era muito pior do que hoje. Muito mais atrasado, muito mais pesado, muito mais violento, né? Então, para criar um ambiente mais favorável, precisava dessa limpeza energética, que ele fez automaticamente. A luz afasta as trevas. Ele chegando com a sua aura luminosa, ele já melhorou, criou condições mais favoráveis para o trabalho que ele vinha realizar aqui, né? Bom, eu coloquei o abajur aí para vocês associarem exatamente com essa nossa irradiação da nossa aura, e muitas vezes, dependendo da evolução do espírito, complementada pela irradiação espiritual. Então, pela referência de André Luiz, pela referência de Kardec, nós estamos vendo que esse assunto, que parece alheio à doutrina, ao kardecismo, na verdade, não é um assunto alheio à doutrina espírita. E hoje, pela palestra da Heloísa Pires, vocês puderam ver que a própria ciência acadêmica está trazendo comprovações científicas, nos levando a entender, a aceitar, a raciocinar nesse foco, né? Bom, e tudo isso acontece em função do pensamento e da vontade que se irradiam incessantemente de todos os seres encarnados e desencarnados. Podemos passar adiante. A aura na espécie humana reflete os diversos estados da consciência humana, isto é, está diretamente relacionada com o nosso grau evolutivo. E um médium vidente olhando para nós, pela nossa aura, pelo tamanho, pela luminosidade, pela extensão, vai definir, eu falei um médium, mas os espíritos mais evoluídos do que nós, como no caso aqueles amiguinhos de André Luiz, só de olhar eles sabem direitinho a nossa posição, o que é que nós somos, se somos ainda seres primitivos ou já somos seres altruístas, né? E a ferramenta mais importante para melhorar esse item da nossa realidade espiritual, individual, é a reforma íntima. Porque quando eu me preocupo com a reforma íntima, quando eu me preocupo com valores éticos e morais, com a prática do bem, que tipo de energia eu estou exteriorizando? Só energia positiva. Energia positiva vai ser luz nos meus 7 corpos, né? Como a gente viu na aula anterior. E os médiuns videntes, olhando para a nossa aura, pela cor, sabem se nós estamos doentes, se nós estamos com raiva, sabe? Direitinho o que nós somos. Podemos passar adiante. No livro O que é o Espiritismo, que eu não sei se vocês já lerem, foi escrito por Kardec, bem no começo da sua missão, querendo tornar público uma boa informação, uma boa definição do Espiritismo. Esse livro é uma joia, é pequenininho, é pouco mais, é quase um opúsculo. E traz uma explicação muito clara, muito objetiva acerca da doutrina. E nesse livro, no capítulo 1, Kardec coloca que todo esse conhecimento espiritual, ou seja, relativo à vida espiritual, que é a verdadeira vida, é muito natural, é perfeitamente compreensível para quem já tem um relativo grau evolutivo. O que é
evidente para um ser de mediana evolução, para um espírito mais atrasado não é. Então, o que a gente conclui aí nesse item da nossa lição? Que cada criatura enxerga a vida, registra as coisas, os fatos, de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, de acordo com a sua maneira de ver a vida, de acordo com os seus valores. Né? E é do fato mais positivo. Muitas vezes, quando o espírito não tem o grau evolutivo adequado, condizente, pode aparecer o fato mais positivo na frente dele, que ele não acredita, que ele renega, que ele discute. Eu me lembro de ter ido uma vez num centro espírita, e tinha um quadrinho na parede com uma frase que me marcou muito, inclusive, eu sempre estou pensando nela. A frase dizia o seguinte: para quem acredita, não é necessário explicar. Para quem não acredita, não adianta explicar. Então, fica bem claro que tudo em função do nosso grau evolutivo em relação ao nosso olhar, ao nosso entendimento. Podemos passar adiante. Então, estamos falando de energia, de exteriorização de energia. Essa exteriorização eletromagnética, porque quando a gente fala de espírito, de mundo espiritual, a gente tem que pensar, raciocinar com bases em impulsos eletromagnéticos de toda ordem, seja no mineral, no vegetal, no animal ou no ser humano. Essas correntes energéticas que são irradiadas naquele ser, eu estou falando do ser mineral, vegetal, animal ou agente, o que se exterioriza é uma definição que vai possibilitar a sua identidade e que vai possibilitar, pela lei de sintonia, automaticamente as ligações espirituais, que serão positivas ou negativas. Né? Voltamos agora a comentar alguma coisa sobre a mediunidade. Eu já falei para vocês que a primeira forma de mediunidade que surgiu foi a intuição, e a gente vê aí, nessa determinação do planejamento divino, a profunda, a imensa grandiosidade da misericórdia divina, porque éramos pouco mais do que macacos. Ninguém tinha abstração psíquica, ninguém sabia pensar direito, não tinha condições de administrar os demais talentos mediúnicos. Então, a intuição, aquele canal aberto, captava, às vezes bem, às vezes mal, o recado que vinha do alto, e nesse intercâmbio aparentemente primitivo, singelo, vinha conhecimentos, vinham sugestões, inspirações que possibilitavam o progresso sob todos os aspectos. Né? E também a misericórdia divina sempre colocava no seio de um povo, no seio de uma civilização, e continua colocando até hoje, um espírito com maior potencialidade mediúnica para ajudar, para carregar os demais, para ajudar os que entendem menos, os que veem menos, a aprender mais depressa. Vou dar um exemplo bem brasileiro para vocês. Os pajés na tribo. O índio não sabe nada, não sabe filosofar, ele tem conhecimento inato das experiências anteriores, mas abstração para essa realidade invisível e imponderável ele não tem. Então vem o pajé, e o que a gente vê lá nas tribos indígenas? Eles têm a noção de Deus, eles têm a noção da importância da prece, eles têm conhecimento do passe. Vocês sabem disso, né?
a moda deles, mas eles fazem essa transmissão de energias. Então, e isso, esse impulso inicial aconteceu de uma forma melhor, graças à mediunidade da intuição. Podemos passar adiante. Continuando a falar de energia, nossa aula hoje é para a gente ver aquilo que nós já comentamos com vocês, que nós vivemos mergulhados no mar de energia, como os peixinhos vivem no mar, né? Isso é Kardec que fala, não sou eu. Então, essa energia que nós geramos, cada um de nós, e que se soma com as que lhes são afins, formam verdadeiros turbilhões de energia condensada. E essa energia condensada vai sendo utilizada adequadamente nos diversos tipos de trabalho, muito especialmente nos diversos tipos da mediunidade. Aconteceu isso no passado e continua acontecendo nos tempos atuais. Acontece na dimensão espiritual da vida, como acontece na dimensão material da vida. Então, esses turbilhões de energia condensada atuam sobre a matéria. E aqui eu trouxe esses exemplos para vocês verem como é uma verdade indiscutível. A gente não pode, de maneira nenhuma, duvidar do poder da energia mental, emocional, espiritual, esse mix que forma esse turbilhão atuando aí no cosmos, né? O nosso celular, por exemplo, por que ele funciona? Graças a impulsos eletromagnéticos. A televisão, aqui eu pus o raio-x, essa radiografia do pé aí eu achei muito interessante, e quando eu fui pesquisar, esses modernos aparelhos da medicina, que eu nem sei falar o nome, eu não vou além da tomografia, mas eu sei que existem outros muito mais complexos, e dependendo do nível da energia direcionada, essas ondas eletromagnéticas vão registrar só os ossos, ou vão registrar só os tecidos moles, ou vão registrar só as artérias e veias. É uma coisa fantástica, né? Esses impulsos eletromagnéticos é que impressionam o filme fotográfico e tornam possível a fotografia, e que tornam possível o funcionamento do fax. Então, com a mesma naturalidade que nós convivemos com esses efeitos da energia no mundo material, precisamos estar muito atentos e muito vigilantes, observando os efeitos que eles estão desencadeando na nossa vida espiritual, na nossa vida moral. Passemos adiante. A mediunidade, como eu falei para vocês, é uma invenção do espiritismo, é um conhecimento muito antigo, desde os tempos das cavernas. Já fiz referência a vocês aqui de um livro do professor Herculano Pires, chamado Espírito e o Tempo, em que ele fala dos diversos horizontes espirituais, e ao tempo da caverna, ele define como sendo a época, o período do animismo tribal. Então, aqueles homens primitivos que mais pareciam macaco do que gente, já tinham manifestações anímicas significativas. E por causa desses impulsos energéticos trabalhando o seu universo individual, eles intuitivamente foram descobrindo que era necessário e possível invocar as forças da natureza, e aí surgiu o politeísmo,
No começo, os homens adoravam as árvores, o sol, a lua, os animais. Até hoje, como os diversos graus evolutivos continuam sendo muito diversificados, né, no nosso planeta, a gente ainda vê lá na Índia muita gente adorando vaca, macaco, para eles são seres sagrados. Então, tudo ainda raiz dessa etapa primitiva, né? Mas vejam que a intuição, a mediunidade da intuição, levando o homem primitivo, repito, que não tinha nenhuma abstração psíquica, a entender, a intuir a existência de Deus, a entender que Deus era a autoridade maior, que tinha poder sobre tudo que era sobre-humano. Então, o que escapava à capacidade do homem não fugia da capacidade de Deus. E isso a gente constata. Oi. Até hoje, quando nós estamos numa situação muito difícil, que a gente não tem o que fazer, não há dinheiro que resolva, não há amigos que ajudem, não tem outra saída para aquele problema, para aquele drama que a gente está vivendo, o que a gente faz? A gente reza, a gente entrega para Deus, né? Mas essa lição nós aprendemos aí nessa etapa do animismo tribal. Numa fase seguinte, o homem primitivo começa, também por intuição, o culto aos ancestrais. Ele começa a perceber que o espírito não morria, que a alma continuava, deviam ver espíritos, né? E começaram a enterrar os seus mortos com rituais, com cuidados especiais. Vocês sabem disso tão bem quanto eu. Um pouco mais adiante, a mediunidade vai se ampliando e, mais uma vez, a misericórdia divina mandando médiuns mais competentes para aqueles grupos, para ajudar no crescimento daqueles grupos, e aí surgem os profetas do Velho Testamento, surgem as pitonisas na Grécia, enfim, mostrando, confirmando claramente a possibilidade desse intercâmbio entre as duas dimensões da vida. Aqui, essa foto maior é o oráculo de Delfos, famoso, né? No tempo de Moisés, quem tem hábito de ler o Velho Testamento já viu isso, as grandes autoridades, e o povo de modo geral também, não tomava decisão nenhuma importante sem consultar uma pitonisa, uma médium, uma profetisa. E esse intercâmbio ficou tão exagerado, o uso foi sendo feito com tanto abuso, que levou Moisés a proibir o intercâmbio mediúnico. A mediunidade existia. Todo mundo sabe que lá naquele tempo havia já esse intercâmbio. Mas, por determinação de Moisés, para disciplinar, para as pessoas não assumirem a responsabilidade do seu próprio livre-arbítrio, certamente inspirado pelo alto, ele proíbe a mediunidade. Por isso é que ainda hoje nós encontramos muitas religiões protestantes, por exemplo, que não aceitam a mediunidade. O próprio catolicismo não aceita a mediunidade. Mas o fato de não aceitar não quer dizer que não aconteça lá, né? No grupo deles. Podemos passar adiante. Eu estou perdido de hora? Faltam 15 minutos. Que bom. Na página 168 da nossa apostila, há informações muito interessantes acerca de como foi gradativamente ampliada a evocação dos espíritos. Foi ficando cada vez mais natural. Aqui eu comento o que eu já falei para vocês, que foi por isso que Moisés proibiu o intercâmbio, mas
as pessoas acreditem ou não, levem a sério ou não, façam bom uso ou mau uso, os fatos mediúnicos continuam acontecendo. E as comunicações mediúnicas acontecem não só nos grupos religiosos, acontece, como eu disse ainda há pouco, na música, acontecem na ciência, as invenções, as grandes descobertas, o próprio avião. Vocês sabem da história. Santos Dumont, médium, captou a ideia do avião aqui, e um americano, que eu esqueci o nome dele, entrou na mesma sintonia e fez um aviãozinho parecido, não é? Então, esse intercâmbio mediúnico acontece incessantemente, desde que haja sintonia e possibilidade. Eu trouxe aqui algumas fotos interessantes para vocês registrarem melhor tudo isso que eu estou falando ligeiramente. A primeira foto é Dante Alighieri. Aquele poema da Divina Comédia é intensamente, profundamente mediúnico. É uma descrição fiel da gradação do mundo material, dos diversos mundos, do mundo espiritual. Aqui, a segunda foto é Cristóvão Colombo. Não sei se vocês já estudaram com mais detalhes a vida dele. Ele tinha sonhos mediúnicos, ele tinha premonição, ele sabia, alguma coisa falava para ele que ele precisava seguir naquele rumo, naquela direção, para descobrir a América. Joana d'Arc também, sem nenhuma conotação religiosa, uma mocinha singelinha, de repente começou ouvindo vozes falando que ela precisava virar soldado e libertar o país. Outro médium não oficial que me encanta é René Descartes, que, por sinal, é o meu filósofo predileto. E eu não sei se vocês já leram a biografia de Descartes, ele sonhou com toda a essência da sua tese filosófica. Então, isso tudo é para a gente não duvidar de forma nenhuma da existência dessa faculdade extraordinária que é a mediunidade. E respeitá-la, e valorizá-la, e educá-la, e desenvolvê-la. Podemos seguir adiante. E eu só queria comentar que esses espíritos todos são espíritos missionários, né? Então, eles já vieram Sim. com essa tarefa definida, e então, além disso, esse intercâmbio é mais claro, né? Sim, porque cada um deles despertou uma porção de mentes, ajudou muita gente, né? Todo espírito que vem com conhecimento que a maioria não tem, podem ter certeza que são espíritos com tarefas definidas, são verdadeiros profetas. Vamos continuando. Na nossa apostila, há referência a médiuns precursores. O livro cita como obra muito importante a história do espiritismo que foi escrito por Conan Doyle, esse simpático senhor inglês aí, bigodudo, que é muito conhecido no mundo porque é o autor de Sherlock Holmes. Pois bem, no livro História do Espiritismo, ele relaciona diversos exemplos de médiuns fabulosos que vivenciaram fenômenos muito interessantes, porque naquela etapa, naquele momento evolutivo da implantação do espiritismo, era preciso do fenômeno para chamar a atenção, para despertar mentes e corações, né? Então, ele relaciona isso de uma forma muito interessante, e esses dias, por acaso, eu assisti uma aula do ESD, dada por um outro expositor, não sei de onde, não sei quem, e ele estava falando exatamente sobre esse capítulo. Esse capítulo da nossa lição está na página 174 da apostila. E ele tinha tempo, porque nós fundimos 3 aulas numa só, a gente não pode entrar em detalhe, a gente tem que
fazer uma seleçãozinha de itens, né? Mas esse expositor estava falando, apresentando para a classe a história, o trabalho, a vida de cada um desses médiuns. E eu respeito muito a vida de vocês, eu sei que vocês têm muito pouco tempo, muito boa vontade, mas pouco tempo, pelos compromissos, pelas responsabilidades. Então, eu resolvi, nesse nosso encontro de hoje, pedir como lição de casa, dos 3 capítulos, que vocês deem uma pesquisada no livro História do Espiritismo. Não sei se vão ter tempo de ler o livro todo, mas se puderem, sério, vão gostar muito. E naquela leitura dinâmica que fizerem, escolherem um desses precursores para ficar seu amiguinho, para nos apresentar aqui, tá bem? Podemos passar adiante. E nós nos perguntamos, qual é a finalidade? Qual é o mecanismo? Qual é o porquê das comunicações mediúnicas? Essas perguntas, para nós, já são quase que desnecessárias, porque nós já conhecemos todas as respostas. Mas, para ser fiel ao programa, vamos recordar qual é a finalidade, o mecanismo das comunicações. É despertar consciência, chamar atenção, convencer as pessoas de que a vida espiritual é uma realidade discutível. E com a fenomenologia mediúnica, essa informação não vem só teórica, né? É um trabalho com bases científicas que fortalecem a nossa fé racional, dão uma estrutura lógica ao nosso raciocínio para uma nova visão da vida, né? E isso a gente sente muito claramente nas obras da codificação, porque depois de ver todas aquelas manifestações mediúnicas, todas aquelas referências que existem nas diversas obras da codificação, estou falando da codificação porque nós estamos no curso de doutrina espírita, mas a gente constata isso nas demais religiões espiritualistas, né? É que a vida é um acontecimento grandioso que vai muito além do berço até o túmulo. A morte não acaba com tudo. E para nós, que estamos estudando agora, nesse momento, a vida continua, é uma prova evidente. Tudo aquilo que André Luiz está contando para nós lá confirma esses conceitos básicos da doutrina. Então, com Kardec, nas obras da codificação, nós temos a teoria. E nos livros de André Luiz, nós vemos na colocação prática como é que as coisas funcionam mesmo desse jeito, né? Gostaram desse portão da morte aí que eu pus para ilustrar a aula? Vamos adiante? Então, com todo esse conhecimento que nós temos, nós precisamos observar, isso eu já falei um pouquinho antes, né? Com muito carinho, com muita atenção, com muito critério, com muito juízo, essas informações da ciência espírita que nós já temos ao nosso alcance. Então, lembrar do perispírito, da importância do perispírito, da sensibilidade desse corpo energético que absorve, que capta tudo aquilo que está em volta ou que eu exteriorizo, né? Não podemos esquecer de maneira nenhuma da importância da mente como dínamo espiritual, gerando energia ininterruptamente, de manhã, de tarde, de noite, encarnado ou desencarnado, em qualquer circunstância. E essa energia diretamente relacionada com o meu livre-arbítrio, se transformando em energia positiva ou negativa,
que vai saturar o nosso perispírito de uma forma saudável ou não, né? E toda essa carga eletromagnética atuando sobre a matéria inerte que nos envolve, que constrói o nosso ambiente. Isso o André Luiz descreve maravilhosamente, nem preciso repetir aqui para vocês, né? E desencadeiam fenômenos mediúnicos imediatos, extraordinários, né? Aqui eu coloquei na primeira foto a irradiação do pensamento, para vocês verem que realmente, como somos centelhas divinas, somos deuses, somos luzes, nós temos esse poder criador, nós exteriorizamos essa energia criadora. Pensamento é energia criadora. E a segunda foto que eu trago é da Sheila, uma entidade espiritual muito ligada com Chico, muito presente nos trabalhos dele, e sempre que Sheila aparecia, somava a competência dela com a capacidade de competência mediúnica do Chico, e aconteciam fenômenos maravilhosos. Cirurgias, inclusive o próprio Divaldo foi operado por ela uma vez, eu não sei se vocês já ouviram essa história. Não vou contar porque o nosso tempo está acabando. Mas perfume, quando Sheila entrava na sala, no trabalho, todo mundo sabia pelo perfume que saturava o ambiente. E muitas vezes o Chico magnetizava, claro que ligado com ela, né? Lenços, e dava para os amigos presentes na reunião. Os amigos iam embora levando lenço perfumado com perfume de Sheila, que durava muito tempo. Vamos adiante? Esse item é muito importante, a gente ter certeza que a faculdade mediúnica não quer dizer santidade, que ela independe da moral das pessoas. E é muito bom, inclusive o Divaldo falou disso, não sei se vocês viram, né, quando perguntaram para ele sobre o João de Deus. Vocês viram essa entrevista? Pois é. Então, um potencial mediúnico extraordinário, mas um espírito imaturo, que acabou se perdendo, se deixou levar pela ambição e etc., né? Então, a prova, como ele, muitas outras provas de que mediunidade não quer dizer santidade, não, muito pelo contrário, é um instrumento de trabalho para ajudar aquele espírito a crescer, a se desenvolver. E o bom ou mau uso que nós fizermos dos nossos dons mediúnicos é que vai fazer a nossa mediunidade ser boa, ser positiva ou negativa, ter valor ou não, né? Médium que não faz reforma íntima, médium com imperfeições, orgulhoso, vaidoso, ambicioso, vai acabar se perdendo. E, inclusive, muitas vezes, perdendo os próprios dons mediúnicos. Por quê? Porque os mentores se afastam. O médium que usa mal a mediunidade, por exemplo, médium que lê sorte, tarô, sei lá, de que forma for, cobrando, eu pergunto para vocês, que tipo de espíritos ele está atraindo? Vocês acham que os benfeitores espirituais de maior evolução vão estar lá se sujeitando a fazer esse servicinho para ele? Claro que não. Então, quando a gente vai num lugar desses, a mediunidade vai acontecer. A gente vai ouvir, muitas vezes, coisas impressionantes, interessantes, né? Mas não quer dizer que nós estejamos em boa companhia. Então, se não estamos em boa companhia, é melhor não ir, né? Então, esse bom uso ou mau uso dá acesso a bons ou maus espíritos. E para termos realmente um bom uso da nossa faculdade mediúnica, nós precisamos exercer a nossa mediunidade com Jesus. E as fotos que eu trago nesse slide mostram aí Chico
é o exemplo maior que nós temos, né? Que viveu a vida para ajudar as pessoas, para o amor, para o bem, para a humildade, para a paciência, para a tolerância. Morreu pobre, né? Tudo que ganhou com a venda dos livros não foi para ele, foi doado para a FEB, né? Temos o exemplo do Divaldo também, que vem fazendo um trabalho lindo, também, além dos livros psicografados, construiu aquela obra maravilhosa que é a Mansão do Caminho, que se vocês não conhecem, eu sugiro a vocês que quando vierem ao Brasil, procurem conhecer, porque a gente entra lá, tem a impressão que está entrando em nosso lar. De tão organizado, de tão bom, de energia tão boa, é realmente um trabalho de valor. Mas não podemos comparar o nosso singelo grau evolutivo com o grau evolutivo do Chico e do Divaldo. Mas isso não quer dizer que nós estejamos dispensados de fazer bom uso do nosso singelo potencial mediúnico. Então, pode ser num momento de dar um passe, como essa gravura aí está nos mostrando. Nós temos que fazer com todo o amor possível, com toda a atenção, com todo o carinho. Não só no passe oficial na casa espírita, temos aí a Carrie, que trabalha com Reiki, está doando essa energia espiritual. Não só num momento de trabalho espiritual, mas num encontro com um amigo, numa visita fraterna para um doente, nós estamos usando o nosso magnetismo, esse nosso potencial eletromagnético, imantado de amor, saturado de amor, para o bem, para ajudar aquela pessoa, e ajudamos. Vocês sabem disso tão bem quanto eu, e eu tenho certeza que até por experiência própria. Então, exercitar a nossa mediunidade para o bem é uma oportunidade para todos. É incessante. A toda hora que eu queira, eu posso pensar bem, eu posso exteriorizar vibrações de amor, de paz, de luz. Para quem estiver perto de mim ou à distância, eu não posso deixar passar essas oportunidades. Podemos passar para o slide seguinte. Encerrando, é aquela sugestão que eu já fiz um pouco antes, pedindo para vocês encontrarem tempo de fazerem uma leitura, ainda que dinâmica, porque o livro é grande, da história do Espiritismo, escolherem um dos precursores ali. E depois me contarem quem foi que chamou a sua maior atenção. Eu não sei se nós temos tempo para pergunta ou se vocês querem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Já estourou o nosso tempo aqui. Ah, é? Então, quem quiser perguntar ou falar alguma coisa, fala lá no cantinho. Bom, obrigada. Então, a gente vai encerrar a nossa aula hoje com a ajuda aí da nossa querida Jace, que vai fazer a prece final para a gente. Mestre amado Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos imensamente por mais esse aprendizado, por nos conectarmos cada vez mais com o mundo espiritual, por sentirmos a Sua presença em todos os momentos de nossa vida, Senhor. Obrigada por todas as inspirações, aos espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que nos ajudaram a tocar a mensagem em cada um de nós de uma forma diferente, para que possamos sentir o amor, o acolhimento e o conforto
através dessa possibilidade de nos conectar com o mundo espiritual, Senhor, acalmando os nossos corações, muitas vezes ajudando a gente a se conectar com parentes queridos que temos muita saudade, nos ajudando a ajudá-los a fazer a passagem, e também eles nos ajudando aqui na nossa tarefa diária. Muito obrigada, Senhor, por nos fazer merecedores dessa comunicação, que tanto engrandece os nossos corações, que tanto nos ajudam a ter a certeza da vida eterna e que tanto nos preenche para continuar evoluindo, para continuar aprendendo, com foco nessa perfeição moral que vai ajudar cada vez mais os diferentes mundos que habitam no nosso sistema. Muito obrigada, Senhor. Fluidifica as nossas águas. Nos cobre com a sua energia. Nos magnetize para que possamos ser não só receptores dessa energia tão boa, tão positiva e que nos faz tão bem, mas que possamos também transmitir uma energia positiva de amor, uma energia que contagia, Senhor. O magnetismo celestial por reconhecermos que somos centelhas divinas. Muito obrigada a todos aqui presentes e agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite.